O homem foi embora, mas a ideia permanece. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Vai Tomar Yakult, escrito por Carlinhos Brown, do Black Metal, revisado por Libertus e narrado por Baby Yoda. O dia 29 de março já entrou na história do Brasil. Pela primeira vez em 134 anos, uma indicação do presidente da República ao STF foi rejeitada pelo Senado. Na época, isso havia ocorrido com Floriano Peixoto, o general que presidiu o Brasil e que teve 5 nomes rejeitados. Jorge Messias, então, entra para essa seleta lista. É a história se escrevendo na nossa frente, e isso, para muitos, é um presságio de tempos melhores. Entretanto, a realidade trata de abaixar as expectativas dos mais otimistas. Nas redes sociais, cerca de 63,7% das pessoas se manifestaram de forma favorável a Messias. Segundo o levantamento da Ativa Web Data Lab, o ministro rejeitado recebeu cerca de 43,9 milhões de interações de apoio. Se isso já é um absurdo, o que vem a seguir é ainda mais revoltante. Ainda seguindo no levantamento da empresa especializada em análise de dados, os principais termos associados a Messias incluem palavras como injustiçado, qualificado e, pasmem, vítima. É um cenário absurdo, mas que nos mostra a realidade por trás do pensamento do usuário médio das redes sociais. Para quem é assíduo no X, Instagram, Facebook e afins, a notícia talvez não cause tanto espanto. Ao frequentar essas redes sociais, a sensação é que há um esquerdista a cada esquina. É só chutar uma árvore virtual, que no caso seria análogo a falar mal do painho ou da esquerda no geral, que caem em pelo menos 5 deles. Mesmo com impostos, repressão e uma série de pataquadas proporcionadas pelo Estado, ainda há uma legião de defensores disposta a defender com unhas e dentes seu político de estimação. O apoio a Messias, portanto, não seria de se estranhar. Seria apenas mais um caso de esquerdistas defendendo cegamente o que os esquerdistas no poder falaram para eles defenderem. Ora, se o Lula quis indicar o ministro e se o Senado barrou, então eles, por padrão, ficarão do lado do Lula. Esse fenômeno, essa defesa cega de ideias, explica parte dos números apresentados pela pesquisa, mas não conta a história inteira. Após a rejeição do Senado, várias imagens do advogado-geral da União, abatido pelo resultado, circularam pelas redes. Trata-se de uma derrota humilhante e o tom fúnebre por parte da esquerda, condensado na expressão de Jorge Messias, conta toda a história. Muitos, ao verem o advogado arrasado pela notícia, tomaram seu lado simplesmente pela empatia cega. Horas de sabatina e articulações políticas não foram suficientes para garantir a indicação ao STF, e a frustração transparece no semblante de Messias e seus aliados. Para muitos brasileiros, há a ideia de que um trabalho árduo deve ser recompensado. Para nós, libertários, isso é irrelevante. As pessoas que têm essa mentalidade não sabem, mas esse é um traço marxista que busca atrelar o valor de algo à quantidade de trabalho investido. Logo, se alguém passa horas em um projeto, seja ele um trabalho manual ou uma articulação política imensa, como no caso de Jorge Messias, há uma empatia imediata, um desejo de que essa pessoa consiga alcançar o resultado almejado. Contudo, um movimento que ocorreu por volta de 1870, que ironicamente é mais antigo que a última rejeição de ministros pelo Senado, coloca todo esse pensamento em xeque. A Revolução Marginalista, encabeçada por nomes como Karl Menger e Leon Walras, desmantela esse mito. O que importa não é a quantidade de trabalho investido, mas sim o valor subjetivo que as pessoas dão para o produto final. Traduzido para o caso de Jorge Messias, não importa se ele passou horas sendo sabatinado e indo na casa dos senadores, fazendo aquela média bonita para garantir a sua própria indicação. O que importa é como os senadores viram esses movimentos. Houve uma campanha muito forte dentro da oposição para trazer à tona o absurdo que foi essa indicação. E esse trabalho feito por nomes como Nicolas Ferreira acabou superando qualquer articulação promovida pelo lado governista. Aqui
Cabe ressaltar os elementos que tornam essa indicação absurda. Jorge Messias, em 2016, recebeu o apelido de Bessias em meio a um escândalo envolvendo Dilma Rousseff, a então presidente da República, e o próprio Lula, que estava prestes a ser condenado. Dilma sugeriu que Lula fosse nomeado como ministro da Casa Civil a fim de conseguir foro privilegiado e se blindar das investigações. Em uma conversa telefônica vazada, Dilma cita que enviaria um papel via Bessias, fazendo uma alusão a Jorge Messias, o que acabou tornando o advogado como um dos símbolos da impunidade que permeia o governo petista. Além disso, Jorge Messias também emitiu um parecer favorável ao aborto tardio, questionando uma resolução oficial do Conselho Federal de Medicina contra o aborto após 22 semanas. Esse episódio acabou minando a sua já baixa popularidade entre os conservadores. O próprio Messias tentou se explicar, dizendo que assinou sem ler o documento e que, ainda por cima, era contra o aborto. Seja como for, a história não colou. Isso tudo para não falar de outras polêmicas, como escrever uma tese de doutorado classificando o impeachment de Dilma como golpe, as críticas à Lava Jato e as acusações de censura por meio da Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia. O Bessias é uma figurinha carimbada e sua rejeição não foi à toa, por mais que alguns tentem classificá-la desse modo. O fato é que a sua rejeição no STF acabou melhorando a sua imagem. Isso não é um trabalho que veio do convencimento ou de bons argumentos, mas sim uma reação puramente emocional de algumas pessoas ao verem um homem tendo seu trabalho inteiro jogado na lata de lixo. Essa história, além da raiz marxista, que já discutimos anteriormente, nos diz algo também sobre o espírito da democracia. As pessoas vão votar ou ficar do lado de indivíduos por razões torpes. Na democracia, o candidato que ganha não é o mais bem preparado. É o que consegue mentir melhor, é o que consegue brincar com os sentimentos de um povo. Todo mundo está suscetível à propaganda, mas uns são mais suscetíveis que os outros. Para alguns, basta apenas algumas promessas vazias e um certo carisma para convencê-las de que o candidato X é melhor que o candidato Y. Infelizmente, esse tipo de gente compõe o grosso da população, e são eles as pessoas que decidem as eleições. Afinal de contas, todos os votos têm o mesmo peso. Vejam os casos de políticos que sofreram algum atentado ou um acidente e que, por causa disso, ganharam popularidade. O caso de Ana Carolina Oliveira, mãe da menina Isabelle Nardoni, que, em 2008, sofreu uma tragédia que chocou o Brasil, mas que, em 2024, conseguiu se eleger vereador em São Paulo. Ou o caso de João Campos, que, em 2014, perdeu o pai em um acidente aéreo, mas que, logo após, seguiu carreira na política e herdou a popularidade do pai. Em ambos os casos, as tragédias ajudaram a popularizar um candidato. Agora, em termos objetivos, fica a seguinte pergunta: o que uma tragédia diz sobre a competência de alguém para governar? Por que deveríamos ceder o controle de parte da nossa vida a alguém cujas credenciais são somente a superação de um trauma? Nada disso faz sentido, mas é o que garante votos. Portanto, a popularidade repentina do Bessias é apenas a ponta do iceberg de um problema maior que envolve a mentalidade do brasileiro. No campo político, não importam as propostas ou a capacidade geral do candidato. O que importa é como a sociedade te enxerga. Pessoas que são vistas como vítimas de injustiça se tornam populares, e isso, sendo verdade ou não, as coloca em posições que elas podem capitalizar em cima da ingenuidade alheia. É uma competição de sentimentos, e não de racionalidade. Obrigada pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!